Eu vim falar sobre a mobilização do Pablo Marçal com a história do Lincoln, né? Através do vídeo dele. Primeiramente, eu parabenizo, né, o Pablo Marçal por ter feito essa generosidade. Eu fiquei muito feliz primeiramente, eu fiquei muito mobilizada quando eu vi o vídeo do Lincoln. Vi que ele já estava tendo diversos tipos de doações e ele estava muito feliz. E que o Pablo Marçal estaria atrás do telefone dele, do contato dele. Também fiquei feliz quando eu vi o helicóptero chegando, né, para pegar a família, quando ele disse que iria ajudar. Porém, com o passar dos dias, eu tive a sensação de que as coisas começaram a mudar um pouco em relação a essa doação genuína que o Pablo fez. E eu também quero dizer que nada do que eu fale aqui anula o ato de alguém ajudar uma outra pessoa, independente da intenção que essa pessoa tenha. E também quero deixar claro que eu sou apartidária, que eu não tenho partido político, que eu não tenho envolvimento nenhum com nada relacionado a ficar do lado de uma pessoa ou do lado de outra. Mas eu só gostaria de compartilhar aqui para vocês uma visão psicológica, uma visão de análise de comportamento que eu comecei a observar nos últimos dias. Eu não quero falar uma linguagem tão técnica para que as pessoas consigam entender, mas de alguma forma eu comecei a observar que tudo, exatamente tudo, estava sendo gravado. Tanto gravado através do Pablo, né, onde ele liga o celular e grava. E quando ele não está gravando, o Lincoln grava, porque ele está muito emocionado com tudo que ele está vivendo, de novo. E quando estão os dois juntos, existe a produção gravando por trás. Isso começou a se repetir, começou a ter live, né, onde o Lincoln aparecia e atrás aparecia o Pablo, onde o Lincoln agradece muito a Deus e ao Pablo. E eu acredito que esse ato dele, né, é muito verdadeiro e eu fico muito, muito feliz por ele, tá? Só que eu comecei a perceber alguns movimentos que começaram a me deixar um pouco chateada em relação a quem estaria ajudando. E aí eu até comentei em alguma das lives que a ajuda ela não deve virar palco para espetáculo. E fui xingada por algumas pessoas ali, me chamaram de psicóloga louca, que eu tinha que me tratar. E é bem isso que eu espero, né, das pessoas. E eu entendo as pessoas que fazem isso, porque essas pessoas, elas não têm a dimensão, elas não têm o olhar do que tem por trás disso. Então elas atacam, elas dizem por que você não doa, então o que você faz, o que você não faz, olha a sua história, você é o que? Uma burguesinha, uma branca. Não sabem a minha história, não sabem de onde eu saí, não sabem o que eu vivi e não cabe a mim também ficar aqui falando. E aí eu comecei a refletir, comecei a anotar algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui. Primeiramente, a generosidade, ela tem que ter valor e impacto a quem recebe. De fato teve para o Lincoln. Só que essa doação, essa ajuda, ela começou a virar palco para espetáculo. E isso começou a ser uma proporção muito grande. Foi aí que eu comecei a perceber e analisar. E me dei conta de algumas coisas. Primeiramente, quando o Pablo Marçal ele fez o contato com o Lincoln, o vídeo do Lincoln já estava viralizado, o Lincoln já estava conhecido, as pessoas já estavam mobilizadas com o discurso do Lincoln sobre o Brasil, sobre a dificuldade de ter emprego aqui, de conseguir dinheiro para uma vida digna. Então prestem atenção, o Lincoln já estava viralizado, já estava conhecido. Então Pablo se mobilizou com o discurso do Lincoln e logo colocou nas redes que gostaria do contato.
Esse contato foi passado rapidamente e as pessoas como um todo ficaram muito felizes, com toda a razão, no sentido de, nossa, esse cara vai receber ajuda. O cara estava mobilizado, o vídeo dele transparecia um desespero, uma tristeza. Foi um vídeo que mobilizou todo o Brasil, que envolveu o emocional de todo o Brasil. Conforme os vídeos foram passando, o helicóptero chegando, o Marçal descendo com o seu celular na mão, gravando, a gente vai percebendo ali cenas que não seriam necessárias, tá? Por mais que vocês possam pensar, nossa, não, ele quis proporcionar isso pro Lincoln, a primeira viagem, né, de helicóptero, ok, mas não seria necessário, mas tudo bem. Depois, em outro momento, ele vai dar uma volta com o Lincoln no seu carro, onde ele pergunta pro Lincoln, você sabe o nome desse carro? E o Lincoln não sabia. Ele falou, ok, e ele sempre traz um discurso vitimista, no sentido de, cara, esse carro aqui todo mundo deveria ter a oportunidade de dirigir. Deveria, mas é possível no Brasil? Não, não é possível. Por trás, na parte de trás do carro, havia uma pessoa gravando eles os dois. E o Lincoln muito feliz com tudo, muito espantado com tudo. E agora eu vou usar uma coisa mais genérica, e quem ainda estiver neste vídeo aqui provavelmente ainda tenha interesse, outros já terão saído e alguns terão xingado. Existe algo que mostra que muitas pessoas, elas acumulam milhões através da vulnerabilidade de outras, do desespero de outras. Vocês não concordam com isso? Uma pessoa, quando ela está vulnerável emocionalmente, financeiramente, a pessoa se torna muito sugestionável. Então, o que falam para ela, principalmente se é alguém que está num nível muito acima, ela de alguma forma endeusa aquela outra pessoa. Isso é natural. Existe algo chamado eu compensador. O que é o eu compensador? É desvirtuar a empatia, transformando a boa ação em capital simbólico, criando competição moral silenciosa. Eu acho que eu não preciso explicar em mais detalhes o que seria esse eu compensador, né? Não basta ajudar, tem que tornar a ajuda visível, tem que compartilhar, tem que filmar, tem que mostrar. O que tem por trás disso? O que a pessoa pede quando faz isso? A admiração, a aceitação. Algumas pessoas que ajudam, elas transformam qualquer ato altruísta, de bondade, de generosidade, em uma extensão da própria imagem pública, plateia, a admiração. E o problema é que a ajuda, ela se torna uma necessidade de reconhecimento, porque ela é pública, a outra pessoa, ela mostra para o mundo, e quando ela mostra para o mundo, o que ela quer? Ela quer reconhecimento, tanto da pessoa que ela ajudou, quanto dos outros. E foi exatamente o que aconteceu, porque pelos comentários, milhares de comentários positivos, no sentido que o cara virou um herói. Então a pessoa, ela deixa de fazer o bem e ela começa a passar a encenar esse bem para os outros. E foi exatamente isso que aconteceu. E isso vai criando uma própria rivalidade entre a sociedade, onde a gente já vive uma divisão, uma dualidade, onde quem doa mais é quem aparece mais. Eu fico muito feliz pelo Lincoln, pela família dele.
Porém, eu entendo que, por mais que tenha existido essa ajuda, e que bom, isso foi uma estratégia de marketing onde o tiro ao alvo foi certeiro. É só observar as redes sociais, é só observar as pessoas que estão idolatrando. Eu sei que muitas pessoas vão dizer: olha aí, ó, se ajuda, reclama, se não ajuda, reclama, é invejosa, queria que fosse com ela. Porque as pessoas, elas não conseguem entender o que eu tô tentando mostrar. Não é nada sobre o Pablo Marçal e nem sobre o Lincoln. É sobre a pobreza e sobre a riqueza. E olha o que a riqueza está fazendo. E a riqueza fazendo isso, ela se torna ainda mais rica. O Lincoln foi apenas uma rampa, algo que ajudou ele a alavancar cada vez mais. Que ele continue ajudando muita gente. Mas eu só quero deixar aqui a minha observação diante dos traços de personalidade que esta pessoa, que provavelmente estará, né, em breve concorrendo a eleições, acho eu, ela tem um discurso vitimista, ela chega nos lugares, nas entrevistas, de uma forma assim, muito estrategista, de uma forma que passa humildade, e ele espera que o outro ataque ele, que o outro provoque ele, para que então ele, de alguma maneira, consiga depois passar para o público que ele foi atacado, e por ele ser atacado, ele respondeu. Mas é uma pessoa que tem um ego insaciável e que se posiciona de uma forma que quer ensinar as pessoas a se desenvolver financeiramente, só que de uma forma assustadora. Eu vim acompanhando ele há um tempo e muitas coisas me chamam a atenção. E ontem também eu vi um relato, e vejam só o que ele falou para uma menina que sofreu um abuso sexual desde que ela nasceu até os 18 anos. Ela tem 18 anos. Primeiro ele ouviu, mas na expressão facial dele dá para ver que ele não está ouvindo, ele já está bolando uma resposta. E depois, além dele falar que ela precisaria perdoar e que recentemente o abuso cessou, ele começou a fazer cálculos relacionados a anos da vida dela, dizendo que ela já perdeu 18 anos de vida, né? Então, se ela ficar fixada nisso, vamos pensar mais 18, então vão ser 36 anos que ela vai estar focada nesse trauma, então que ela precisa perdoar para começar a viver a vida. Então, é uma pessoa que não tem nenhuma noção relacionada a um trauma de abuso sexual. Porém, como as pessoas que estão sentadas lá são pessoas que idolatram ele, e eu não estou julgando estas pessoas, porque pessoas são sugestionáveis e se faz bem para muitas pessoas, que bom. É que nem religião. Você vai em tal religião, outra religião, não existe preconceito. Te faz bem? Vai. Você se sente bem lá? Vai. Mas tem que ter cuidado com algumas coisas que se fala. Eu não sei se essas pessoas, se ele tem alguma consultoria, né, de psicólogo, algo assim. Eu acredito que não, pela forma com que ele fala, pela forma agressiva com que ele coloca as coisas, né? Então, é esse recado que eu quero deixar. Eu não sei se vão vir ataques, não vão vir ataques, ou não vai vir nada, porque ninguém hoje em dia também assiste a vídeos longos, né? Imagina só, eu tô com quase 15 minutos, mas eu queria deixar essa reflexão. Eu não tô atacando ninguém, eu não tenho nada contra ninguém, mas eu acho que a gente fazer
de uma doação, de uma caridade, espetáculo, isso não é caridade. Eu faço caridade também, mas eu não divulgo pra ninguém, porque quando a gente divulga, a gente tem uma intenção por trás. É só isso que eu queria deixar de recado.